Olá amigos da TV Brasil Central, programa Esporte em Ação. Estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso programa, que sempre é muito diversificado, com as imagens do rei das imagens de Goiás, goiano Sidney, que veio conduzido aqui pelo Dino, competente Dino, que veio trazendo a nossa equipe até o encontro de Janilson Fernandes, que é um marco do esporte goiano, um marco do esporte nacional e internacional também. Eu costumo dizer que o estado de Goiás é um verdadeiro celeiro, né, de craques, de atletas em todas as modalidades. E a família Fernandes, não só a Janilson, mas toda a família Fernandes no ciclismo, é um orgulho que o estado de Goiás tem. Representa muito bem o nosso estado, o nosso país, em diversas competições. Agora quem vai falar sobre ela mesmo, se ela ganhou alguma coisa, nem sei se ela ganhou, ela fica aí toda bonitona, bem trajada, né, chique demais da conta, que ela é uma grande atleta, é uma pessoa também de um nível diferenciado. Janilson, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui pela primeira... bom dia, né, ainda. É um prazer recebê-la aqui no nosso Esporte em Ação pela primeira vez e para falar com você, que é uma grande representação, uma grande representatividade, uma grande marca do esporte da bicicleta no Brasil e no mundo também. Olá a todos, eu que agradeço aí pela oportunidade, muito obrigada aí. E é um prazer estar aí falando da minha trajetória e do esporte goiano, que realmente Goiás é um celeiro aí no que se trata de esporte. A gente sempre está aí lutando, tendo ou não tendo recursos, os atletas goianos estão sempre no topo aí, mundo afora, procurando fazer o seu melhor. Pois é, você falou um negócio, eu até ia começar por outro lado, né? Não, fala para mim primeiro quem é Janilson, você me deu um gancho aqui que eu achei bom demais. Quem é Janilson, como que surgiu o ciclismo na sua vida, que tradição é essa, né, que a família carrega e de representar bem o estado? Como é que é essa história toda aí? Você pode explicar para a gente, por favor? Eu sou Janilson Fernandes, faço parte da família Fernandes Ciclismo. Comecei através do meu irmão, a gente é de uma família de 11 irmãos e meu irmão mais velho foi o que começou tudo, então através dele eu entrei no esporte também e hoje acabei levando toda a família e duas delas ainda estão na Europa e a gente está aí sempre procurando fazer o nosso melhor, mostrar aí o nosso ciclismo para o mundo a nível internacional. Então a gente sempre sonhou alto, tivemos vários ciclos olímpicos e estamos aí na luta e desistir jamais, né? Os nomes dos seus irmãos então. Seu irmão você começou por uma influência do irmão, aí vieram as outras irmãs que estão fora. Vamos nominar cada um deles para fazer com que a memória de quem está nos acompanhando fique bem, né? Uma memória boa e bem gravado também esses nomes. Tive um irmão mais velho, né, Newton Fernandes, que já faleceu, e também o Neilson Fernandes. Aí veio as irmãs, eu estou falando os nomes dos que ficaram realmente no esporte aí e competiram fora. Do ciclismo, né? Do ciclismo. Fora os outros que tentaram, mas o esporte eu sempre falo que não é para qualquer um. Cada um tem o seu papel, uns é feito para ser torcedor mesmo, outros acaba se destacando. Então na minha família teve muitos que tentaram, mas nem todos conseguiram chegar no topo ou conseguiram ter disciplina e foco igual a gente tivemos. Eu, a Janilson Fernandes, né, a Márcia Fernandes, a Clemilda Fernandes, a Uênia Fernandes, que é a prima. Aí vem meu primo também, Ronei Fernandes. E as outras que desistiram, né? Que se eu for falar, dá uma turma boa. Então a família Fernandes realmente... Elas são onde na Europa hoje, Janilson? A Clemilda está em Lago de Garda e a Uênia... Lago de Garda fica em qual país? Na Itália. Na Itália. E a Uênia em Firenze, na Itália também. Todas as duas na Itália, então? Isso. E por que será que elas optaram pela Itália? Tem um incentivo maior ao ciclismo, as competições centralizadas, né? As grandes competições centralizadas na Europa, poderia ser motivação maior para elas? Sim, porque o europeu, eles respiram o esporte, né? 24 horas. Então, a cultura europeia, ela abraça o esporte. Então, às vezes a gente vê a Suíça, a Itália tão pequenininho, com tantas medalhas olímpicas, a gente não sabe explicar, mas a explicação, eu morei 8 anos e meio lá, que você vai na padaria, a pessoa é humilde, abriu a padaria ontem, você fala que é atleta, ele não te deixa pagar o pão. Então esses pequenos exemplos, eles têm um verdadeiro trabalho formiguinha que eu falo. Então a população inteira, eles adoram o esporte, tem um olhar diferente para o esporte, tanto que o esporte lá não tem idade, é totalmente a cultura diferente a nossa brasileira. Aqui já tem um lado da idade, às vezes é a pessoa obesa andando na bike, em vez de fazer um incentivo, faz a falar, larga essa bike, vai trabalhar, está atrapalhando o trânsito. Então essas coisas você não vê lá, então a resposta está aí.
Fora a parte do incentivo, né? Às vezes um pão, a mulher não deixa você pagar, então através disso é que aparecem outros patrocínios, né? Já aqui no Brasil não. A gente vê as grandes marcas de bicicleta, vou dar um exemplo claro e rápido. Elas vendem bicicleta valor de carro, 60, 70 mil. Um atleta a nível olímpico, eu coloco o meu exemplo, vai pedir um patrocínio para eles, ele não te dá um pneu de bicicleta para você treinar. Então fica aí, é meio que complicado, eu falo que a nossa cultura precisa ser mudada. A gente tem mania de cobrar muito do poder político, mas eu acho que se a gente não fizer o efeito formiguinha, jamais vamos ter um país aí bem representado, com grandes atletas, ou um país bem desenvolvido, né? Porque esporte é cultura, é qualidade de vida. Então, às vezes, eu falo sempre, quando eu tenho essa oportunidade de chegar nessas grandes marcas de bike, que é o meu mundo, né? Falo, pô, mas lá na Europa, essa mesma bike, marca Scott, ou Canon dele, patrocina a escolinha de ciclismo, uma criancinha lá que anda de bicicleta, se diverte de bicicleta, né? Nem atleta, eles patrocinam do pé e a cabeça. Por que vocês aqui no Brasil não façam isso? Não faz a mesma coisa? Mas o que eles argumentam para não fazer aqui no Brasil? Eles ficam sem resposta, começa a dar exemplo, vai lá numa equipe, tem 6 atletas, pegam um atleta da equipe, patrocina e fala que está fazendo muito. Então eles acabam encontrando um jeitinho brasileiro ali. Mas você acha que quem patrocina um atleta, talvez, você está dizendo, acha que está fazendo muito. Talvez ele tivesse condições de patrocinar pelo menos 2, de 6 ou 5 ou 4 ou 10, pelo menos 2 atletas, outro patrocinar mais uns 2, quer dizer, todos terem um patrocínio, não sendo todos da mesma empresa, da mesma marca. Você acha que seria possível, somando isso aí ao interesse que eu acredito que deva ser muito grande, deveria ser muito grande, interesse público deveria ser muito grande, em produzir cada vez mais, formar cada vez mais atletas e incentivar os atletas já formados? Claro que sim, até na minha carreira mesmo eu fui exemplo disso. Eu peguei um patrocínio da Persa, na época, Persa Alimentos. Era uma empresa pequena e eu cheguei lá com a cara e a coragem, não tinha nem título direito, mas tinha muita vontade de pedalar e estava num esporte que o ciclismo é meio que para rico, né? Então o equipamento é muito caro, mas eu queria aquilo e as bikes simples já não me atendiam mais, meu condicionamento estava além do meu material. Aí fui nessa empresa, ela é bem pequena, chamava já de Persa Alimentos. E o cara ficou com dó de mim, esse empresário, então ele fez toda a diferença na minha carreira, ele me patrocinou, na época era meio salário mínimo, e me deu mais a bike, a sapatilha, o capacete, que eu não tinha nada, eu tinha força de vontade. O equipamento que você precisava, ele te deu também? Me deu tudo e ficou me pagando meio salário mínimo. E ele falou para mim, hoje ninguém quer te patrocinar, né? Eu falei, ninguém quer, já fui em várias empresas e ninguém quer. Ele virou para mim e falou, então eu vou te patrocinar, não é muito, mas é o que eu posso fazer. Na hora que você chegar na Olimpíada, aí eu já não quero mais te patrocinar, que aí já vai ter vários. Aí ele só pediu para mim pensar bem, que quando aparecesse alguém para pôr o nome na minha camisa, que eu fizesse valer a pena. Então, essas palavras dele eu levei para a vida inteira, até quando ele falou, eu vou te patrocinar até chegar nos Jogos Olímpicos. Eu ainda pensei, pô, ele pensa alto, estava pensando até mais alto que eu. E eu acho que se vários empresários pegassem esse exemplo dele, hoje a gente teria muitas outras Janildo Fernandes e muitos outros atletas, porque com tão pouco, se você for analisar, ele comprou uma bike para mim de entrada, que era a bike para um atleta iniciar não era uma bike no ciclismo. Desse nível, não era de fibra de carbono nem nada, era a de entrada que eu não tinha, né? E aí hoje, olha onde eu estou hoje e realmente fez toda a diferença e foi pouco comparando o nível da empresa dele e com ele como empresário. Então é o que eu falo, se cada um fizesse um pouquinho, não deixasse só nas mãos dos políticos, hoje a gente seria uma potência aí no nosso esporte a nível mundial, porque o Brasil tem muito talento e tem muitos atletas bons, o que falta é um incentivo. Mas o talento brasileiro, nós estamos entrando por um rumo aqui da conversa que não está nada aqui foi combinado, né? Mas bom é assim, né? Nem conversamos sobre isso, né? Verdade. Vai seguindo o papo. O brasileiro lá fora, do nível, do seu nível, por exemplo, vamos colocar um top, do seu nível da sua família, tá? O reconhecimento que ele recebe lá fora, nas competições, nos países onde participa, né, dos outros atletas também de outros países, é mais ou menos equivalente aqui ou é superior à maneira como você é visto aqui no Brasil e os outros também? Bem mais superior. E muitos me falam, por que você voltou? Porque o amor à pátria é mais forte, né? Então minha família é daqui e a vida é tão curta, então eu analisei, pô, cada ano que eu ficava lá, cada meses você fica longe da sua família, perde familiar. E aí chega um ponto que o amor à pátria, o amor ao seu país fala mais alto. Mas esse é amor à pátria, voltando. Você voltou pelo amor à pátria ou amor à família? Os dois, a pátria e a família. Então é bem forte e não consegui me segurar lá, mas realmente lá é diferenciado o tratamento para o atleta que
que chega ao nosso nível, e os que estão iniciando também. Então lá eles sabem lidar eles sabem da importância do esporte, né? Não só na carreira do atleta de alto rendimento, como do adolescente, da criança. Então, qualquer modalidade esportiva tem valor lá fora, né? isso. O que eu costumo dizer aqui, digo sempre, com satisfação, é que o esporte merece respeito. Né? Você respeitando o esporte quer dizer que você está respeitando todos os praticantes, todo mundo está envolvido no esporte. Não é o ciclismo, ou o basquete, ou o futebol, a natação. O esporte como um todo merece ser olhado com bons olhos, porque ele é muito procurado no momento que ele pode trazer uma vantagem qualquer e depois, infelizmente, acaba sendo esquecido. Né? Até Isso abandonado. É verdade, né? Isso é verdade. Até eu deixo um apelo aí para nossas leis, nossos vereadores, nossos deputados, nossos senadores, que eles possam criar umas leis para fortalecer o nosso esporte. Porque a família Fernandes mesmo, a gente tem uma vida sobre a bike e no amanhã a gente vamos parar e o que vamos fazer na nossa vida? Já tem sequência nisso aí? Vocês estão deixando o exemplo, o legado de vocês está sendo bem aproveitado, está sendo seguido por outros que estão iniciando, ou ainda não aconteceu isso? Sim, estamos trabalhando, igual eu sempre falei, né, com muita dificuldade, você ter bons projetos, boas ideias. Mas trabalhando vocês. Isso. Vocês mesmos estão criando os seguidores, isso. Os substitutos. Isso, a gente mesmo, porque a gente precisa de investimento, né? Se você não tem investimento, todo o seu planejamento fica por água abaixo. O que adianta você ter experiência, saber fazer e não ter a verba para trabalhar? Então tem esse lado aí que é bastante complicado, mas a gente está trabalhando firme aí, estamos em parceria com a Federação Goiana de Ciclismo. Então estamos trabalhando aí para deixar o legado, para a gente ter uma pista de treinamento, que é o velódromo. Estamos trabalhando aí junto com a Prefeitura de Goiânia para trazer esse velódromo para cá, porque o ciclismo goiano ele é referência em vários ciclos olímpicos, não só com a família Fernandes, como lá atrás do Vanderlei. E a gente hoje não tem uma pista de treinamento, mas nós estamos trabalhando aí para ver se consegue esse velódromo que é uma pista para a gente estar fazendo os treinamentos específicos, porque nossos treinamentos chegam a colocar 90 por hora na bike, então realmente é uma modalidade bem perigosa e se a gente ficar fazendo no trânsito aberto, isso aí acaba trazendo grandes sequelas para nós. Já tivemos grandes sequelas, você já na minha família isso mesmo, já tivemos. Minha prima tem um lado do rosto deformado, a outra tem o braço que não mexe e a cicatriz enorme, porque sofreu um acidente. Porque foi obrigado a treinar. Eu vou explicar, Isso, posso explicar? Fazer esses treinamentos que... Obrigado a treinar em estrada, porque não tem o Isso. lugar certo para poder fazer o treinamento. Não é isso aí? É não isso tem aí. segurança, É isso aí. não tem respeito de quem está passando. Isso. O ciclista que está passando do lado é como se fosse uma coisa qualquer. É, que está ocupando né? a via ali, Tá ocupando poderia estar de aquela carro. via, e nem anda na via às vezes, né? É verdade. O segurança prefere andar até no acostamento. É, no acostamento a gente sempre procura andar, ele ruim ou bom, a gente só anda nesse acostamento, o que tem. Eu estou falando muito, quem tinha que falar aqui era você, mas nós vamos voltar para o segundo bloco. Nós queremos saber agora sobre o que é necessário para você se proteger, você competir, o tipo de bicicleta que você usa e também, se for possível, falar sobre as principais competições que você já participou. Podemos? Sim, claro. Logo estaremos de volta aqui com o nosso Esportes em Ação, hoje com o Janilson Fernandes falando sobre ciclismo. Afinal, somos todos esportes, somos todos esportes em ação. De volta aqui com o nosso Esportes em Ação, hoje com o Janilson Fernandes, que é um orgulho para nós goianos, orgulho para o Brasil. É uma das grandes expressões do ciclismo no mundo inteiro. Vou pedir para a Janilson agora para nos explicar o que significa, porque a Janilson está aqui toda aprontada, né, para uma competição, né, Janilson? Esse é o traje. Isso, seria esse é o traje o traje oficial. De uma competição oficial, isso, né? Isso. E ela atendeu a nossa solicitação, veio dessa forma, justamente para poder nos apresentar e apresentar a todos o que significa cada um desses equipamentos. Vamos lá? Vamos começar pelo capacete? Capacete, que todos conhecem, né? Um capacete de isopor, um material bem resistente e é um item essencial aí, independente do nível do atleta, é importante colocar o capacete. E vem o óculos para proteger também dos insetos. A velocidade que você está pedalando, os insetos. É, os insetos, alguma coisa que cai também. É o vento, né? Uma proteção, isso. Proteção muito grande. A luva, que quando cai, a primeira coisa que vai é a mão também, então protege bastante. E a roupa também é bom, porque ela é bem colorida, então quanto mais colorido, melhor para o pessoal no trânsito não chegar a falar, mas eu não te vi, então tá todo colorido, não é possível que não vai ver, né? Essa roupa, ela tem alguma
proteção, alguma segurança para você? Por exemplo, caiu. Não, não tem nenhuma. A única segurança que tem é usar ela o mais colorido possível para o pessoal do carro, do veículo, acabar te vendo com mais Dá uma facilidade. visibilidade melhor, né, para Isso, você. e ela é bem colada para a aerodinâmica, né, para cortar o vento. Aí tem um forro nela também, importante o forro, senão você fica todo assado, dá muita assadura e aí você não consegue pedalar no dia depois. E aí vem a sapatilha, né, que é importante o item também da sapatilha, que ela tem uma trava para travar no pedal. Ó, solta. Eu vou segurar aqui para você a bicicleta, então. Pode ir lá. Aí trava aqui, ó. Ah, entendi. Então é importante ter ela. E também ajuda no desempenho, né? Você com o tênis ou com a sapatilha ela te dá a alavanca melhor e você acaba tendo um desempenho melhor na bike também. E essa meia dessa cor, o que tem a ver isso aí? Representa alguma coisa ou é uma meia de As sua cores a gente opção? procura colocar para combinar com o uniforme, né? A parte de cima tá. ou o nome do patrocínio, às vezes a empresa também exige as cores da empresa dela, aí a gente acaba colocando. Mas fica a critério de cada um. A meia também é um item importante. Você vai fazer uma pedalada aí de 3, 2 horas, é bom colocar uma meia fina. Não pode ser aquelas meias de jogador, senão acaba te causando... Esquenta demais o pé, você não vai conseguir fazer seu pedal com qualidade. Né? Legal. Bicicleta. Aí vem a bike. Bicicleta, qual o material que é utilizado para fabricar? Fibra Essa de carbono, aqui né? é uma bicicleta Essa seria as oficial. top, é uma das top oficial, fibra de carbono. Ela é toda fibra e alguns componentes em alumínio, mas muito pouco. Eu procuro colocar mais o guidon, porque o guidon é onde você faz muita força na hora da chegada, né? Então eu prefiro o carbono. De quê? De alumínio? De alumínio. E a bike a gente usa essas rodas altas, dependendo do percurso. Se for um percurso muito plano, é alto. Vou ver o peso dela. Posso aqui pegar? Pode. Se for um percurso mais muito leve, duro, aí ela é uma roda mais baixa. Qual o peso dela? Normalmente assim? 6,8 kg. Muito leve, muito leve. É quase um saco de alimento, né? Isso. Então essa aqui é a bike já pronta para você competir a nível internacional aí, independente do seu nível. Mas tem vários modelos de bike, vários níveis. E se você quer começar no pedal, importante é a sua força de vontade e sua disciplina. Independente do nível da bike, você pode começar e pode seguir. Na medida que você vai melhorando seu condicionamento, seu preparo, você vai trocando o equipamento. Isso aí já vem na sequência. Na sequência normal. Isso, eu nunca aconselho a pessoa a ir lá. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Janilza também. Pode perguntar que a gente faz questão de estar tirando a dúvida de vocês isso aí. aí. Janilza, essas duas garrafinhas aqui. Bom, eu tomo bastante água porque o clima está muito seco e é bom. Quanto mais hidratado, melhor seu desempenho na bike. E aí eu acabo levando duas, eu aconselho também cada um levar duas, de preferência um isotônico e a outra água. E eu uso as garrafinhas térmicas para ficar o maior tempo possível geladinha. Mesmo né? nas competições internacionais, você leva as garrafinhas? Mesmo nelas eu levo as duas garrafinhas. Tranquilo. E aí tem o apoio do carro também, né? Atrás, então a gente tem todo o suporte. Legal. Você estava falando aqui sobre a questão das bikes, né? No bloco anterior você falou sobre a questão de substituição lá na Europa e tudo mais. A sua bike aqui no Brasil, ela é fornecida por algum patrocinador? Quem que te dá a bike ou é o seu bolso mesmo? Não, meu bolso mesmo. É tudo que você compra? Quando existiam as leis de incentivo, a gente pegava a verba da lei de incentivo e comprava o material, né? Agora que não tem mais, a gente tem que dar um jeito, trabalhar, arrumar os bicos aí e comprar o material. Quando você fala que não tem lei do incentivo, o que é uma lei do incentivo? É que vem um patrocínio para o atleta, é uma empresa que por intermédio de alguma vantagem uma coisa que tem que pagar para o governo, não paga? A gente tinha antes a lei de incentivo aqui no estado de Goiás, era o ProEsporte. Hoje não tem mais, a gente tem uma única lei que é o fomentar a produzir, mas é poucas empresas que estão cadastradas nessa lei. Então ela é pouca, não dá para atender a necessidade do atleta. Esquece isso aí, então vamos embora para frente? Bora. Competições internacionais, vamos em frente? Falar de coisa boa? Bom, a gente já tivemos vários ciclos olímpicos. Você participou de quantos? 3 ciclos e um de reserva. 3 ciclos e um de reserva? Isso. Que beleza. Desde 2000 a gente tivemos em todos os ciclos olímpicos. E esse agora de Tóquio não tivemos presente. A gente foi até na metade da classificatória. E como a gente não tinha um apoio para seguir, então acabamos com recurso, zerou e aí não deu para bancar para seguir até as últimas classificatórias. Acabamos apoio que você fora. fala é apoio financeiro? Isso, para as passagens aéreas, toda a logística das competições, né? A gente chegou aí na Guatemala, Venezuela e Costa Rica. E aí faltou mais 7 competições.
E aí a gente não pôde dar continuidade, foi onde ficamos de fora da vaga olímpica. Não deu para completar Era o as ciclo. brasileiras que tinha mais pontos, o CI era nós. Então a vaga ficava com uma das Fernandes, né? Mas devido à falta de apoio, não fomos. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o que for possível falar sobre as competições. Quantos quilômetros normalmente estão passando agora? A gente tem visto aí, teve aquela volta da França, né? O Tour da França, da Itália, agora da Espanha. São competições longas, né? Competições de muitos dias, o pessoal vai ganhando ali a pontuação de acordo com o desempenho diário que tem. No caso aí seus também, esse tipo de competição, vocês participavam? Sim, inclusive eu fui a única brasileira que ganhei uma das principais voltas a nível profissional, né, que foi o Tour de São Luís feminino. Era uma volta de 7 etapas, com etapa de 140, 150. Então é bem bacana e é a nossa característica também. A gente participa bastante dessas voltas e acaba participando um volume maior na classificatória olímpica, né? Só quando fazer é uma o ano perguntinha para olímpico. você, 140, 150 quilômetros. Isso. Tá? Em quanto tempo você faz esse percurso, 150 quilômetros? Depende do percurso da prova. Se é um percurso plano, 140 km dá para fazer em 4 horas. Se é um percurso montanhoso, aí já depende da média que a gente vai conseguir colocar o grupo, né? Por causa das na prova. subidas, por causa Isso. E o vento né? também conta vento. muito. Isso. Corta muito, depende também do clima, né? Isso. Não só o vento, mas também se está muito frio, se está É. menos frio, isso também interfere muito. Dependendo disso aí, dá para fazer até em 3 horas, depende do andamento do pelotão, né? Do bloco. Legal. E quando você sai, assim, esses blocos grandes, pelo que a gente tem visto, vimos competições de vocês, inclusive, são equipes que representam os países ou cada país ali normalmente vai com os atletas que atingem índice ou esse índice é por equipe? Não, geralmente Tour de França, Volta da Espanha que está acontecendo agora, são os países que montam suas equipes, não é seleção. Eles montam suas equipes, igual na Itália tinha muitas equipes lá, eu era contratada por vários anos em equipes lá, que era através de lei de incentivo. Então lá as leis funcionam, tanto que sobra recurso até para trazer os atletas de fora, que a gente era muito privilegiado lá nesse sentido. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhuma equipe profissional que poderia estar fazendo o mesmo que eles fazem. Então a gente tem até as leis de incentivo, o problema é que você não consegue as empresas. Nosso Clube Fernandes aprovamos uma lei de incentivo federal que abate 1% no imposto de renda, mas não conseguimos empresa para patrocinar. Então a gente tem 500 mil aprovado, mas não tem empresa. Então é uma coisa que não bate uma com a outra. Você tem a lei e não tem as empresas. Não tem as empresas. Eu não sei como que as empresas fazem. Deixa de patrocinar um atleta e paga o imposto? Então é umas perguntas que não tem resposta. Não tem nem resposta, nem como entender, né? Isso. Lá na Europa, já essas mesmas leis, o padrão é mais ou menos essa mesma coisa. Lá funciona. Tanto que as equipes Volta da França, Volta da Espanha, tem no mínimo 3 equipes, 2 equipes italianas, fora as outras de nível mais baixo, através dessas leis. Você vê ali, quase todos os países da Europa participam, né? Isso. Mas isso. já tá esse, tá aqui, não. Tem muita gente participando, até ali que tem quantos atletas participam de um Tour da França, Espanha e assim por diante. Sim, igual a gente tem um Clube Fernandes de Ciclismo aqui em Goiânia. E se a gente quiser disputar agora, o ano seguinte já vai ter o Tour de França versão feminina, né? A gente não tem como pegar o Clube Fernandes e competir lá. Depois de todo esse histórico, todo o resultado que a gente tem, não temos recurso para estar dando continuidade nesse trabalho. Então é bem desanimador. Esse Clube Fernandes, ele é composto pela família Fernandes? Ou vocês incluem outras pessoas, vocês formam outros atletas também? Como é que funciona? Assim, devido ao recurso estar pouco, a gente inclui outros atletas, igual quando a gente fez a classificatória para Tóquio, começamos ela, a gente colocou um atleta do Chile, colocou outro atleta da Alemanha junto conosco para estar complementando a equipe. E aí composta de fomos quantas competir. pessoas uma equipe dessa? 8 atletas. 8 atletas? Isso. Maravilha. Aí tem mais 2 reservas, né? Que tem que ter. Tá bom. Nós vamos ter que fazer muitas imagens suas aqui, porque tá muito, eu principalmente, né, talvez, muita gente quer ver você mostrando como que é o desempenho sobre a bike, não o seu, que todo mundo sabe como que é, mas como que deve ser o desempenho, como... Acho que tem a técnica até para poder subir na bicicleta, né? Tem técnica para tudo. Para tudo, né? Você tem que respirar a bike 24 horas, então sua vida vira praticamente, você fica ali amarrado ao esporte. Mas quem gosta faz isso com muita facilidade. Facilidade. Os pneus, eles são calibrados ou eles são pneus duros? São calibrados. São calibrados? São. Aí na faixa a gente coloca 110,
120 libras. Em cada pneu desse? Cada pneu. O carro normalmente é 32 libras. Um pneu desse Pega mais libras é 4 do que o carro. vezes o carro. Isso. E de quanto tempo você tem essa... Esse aí mesmo não está 100% calibrado. Não, esse aqui parece que está mais macio, né? Mas eu uso a calibragem máxima nas competições, porque ele fica muito seco. Aí a competição ele deslancha mais, então no treinamento eu uso um pouquinho mais abaixo do que o que eu coloco para competir. Ok. Janildes, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Esporte em Ação. Vamos pegar agora a Janildes nos mostrando como que é sobre a bike, porque de fato ela é boa. Vocês já viram aqui, né? Eu quero ver se ela é boa de verdade em cima da bike. O mundo fala que é. Será que é mesmo? Vamos para lá? Vamos sim. Então vamos. Um abraço e até a próxima.